participação, mas a presença de todos os meus colegas das 7 noutros 2 nacionais e que é um prazer trabalhar com eles e nós já vamos falar sobre isso. Constança, o palco é todo teu. Obrigada. Tens 5 minutos. Por favor, tenta cumprir. Obrigada. Olá, o meu nome é Constança Quaresma, eu tenho 16 anos e no 10º ano no Colégio Guadalupe e venho-vos aqui falar sobre o projeto Astronauta por um Dia. É uma iniciativa da Portugal Space, em conjunto com o Centro de Ciência Viva e o Centro de Psicologia da Universidade do Porto, que é uma competição que vai selecionar 30 estudantes dos 14 aos 18 anos para terem a oportunidade de experienciarem o ambiente microgravidade. Eu estou muito entusiasmada para participar neste projeto. Eu fui selecionada para a segunda fase e pronto, estou muito entusiasmada à espera dos resultados. E passando esta fase eu tenho de passar por testes de aptidão física e uma entrevista final. Eu também, o que gostei muito neste projeto foi que é baseado nos testes que fazem aos astronautas, aos verdadeiros astronautas, e é muito bom alunos, principalmente da minha faixa etária, poderem participar neste tipo de projetos que é quase semelhante à realidade. Para mim, este projeto é muito inspirador porque eu, no futuro, queria estudar algo relacionado com a área de aeroespacial e foi uma oportunidade muito boa para o meu currículo. Nesta iniciativa eu vou ter a oportunidade de ser um astronauta, mesmo que seja só por um dia, que é um sonho tornado realidade. O meu interesse pelo espaço veio muito cedo, desde que no meu colégio participou em muitas iniciativas. Por exemplo, nós participamos no CANSAT todos os anos e este ano também ganhamos um prémio de profissionalismo, pronto. Os selecionados finais deste projeto vão ser embaixadores do espaço e dessa iniciativa nas escolas e no agrupamento das suas escolas. Fazendo com que esta oportunidade e outras cheguem ao alcance de todos. Por fim, queria também incentivar os mais jovens também a participar neste tipo de projetos que dão uma incrível experiência para o futuro e que também e o espaço é cada vez uma área mais em forte crescimento e no futuro também esperemos que seja uma área onde nós trabalhemos e passemos nesse setor. Pronto. E este é o meu colega Diogo, que também participou e também também foi selecionado para a segunda fase e estamos à espera dos resultados. Pronto. Esperemos que seja para o bom e isto é novamente um sonho tornado de realidade para os dois. E obrigada. Muito obrigada. Foi uma breve apresentação. É muito importante continuarmos a estimular desde cedo a adesão e a sensibilização para a ciência. Eu prometo que não vou cantar, já fizeram isso por mim há 2 dias atrás, portanto essa parte vamos passar ao lado. Para tentar não vos maçar demasiado e antes de passarmos para os nossos convidados, nós vamos falar um bocadinho sobre as estratégias. E em Portugal nós até vamos construindo boas estratégias, mas a lógica de valorização do conhecimento é cada vez mais importante. A estratégia de especialização inteligente é um bocadinho como a estratégia que quase todos nós temos a seguir ao fim de ano. Vem aí a praia e temos que emagrecer. E para isso depois temos que ser consequentes nas coisas que vamos fazer. A lógica da estratégia de inovação é sobretudo uma lógica de melhoria e otimização do sistema. E durante muitos anos nós fizemos um progresso notável, do qual muitos de vocês são exemplo disso.
um progresso de qualificar e capacitar o sistema de investigação para produzir melhor ciência, para criar mais capital humano e termos a geração mais preparada de sempre. Por outro lado, estamos a fazer ainda um processo doloroso de transição económica, onde continuamos a ver perfis cada vez mais turísticos, mais de servitização, novos negócios a surgirem na área da digitalização. Portugal tem 7 unicórnios, ou seja, 7 empresas que valem mais de 1 bilhão de euros. Espanha não tem nenhum. Tendo em conta a nossa dimensão, significa que nós somos bons a produzir Cristianos Ronaldos, também na área da ciência e na área da economia, mas temos que os transformar não em animais raros, mas em animais mais frequentes, de forma a que possamos todos chegar àquilo que todos queremos, sermos mais ricos. E esse é o grande desafio. Nós vivemos naquilo que nós chamamos o triplo paradoxo. Melhoramos todas as condições do ecossistema, temos uma economia que até exporta, com algumas limitações, mas até exporta, mas que todos nos queixamos, temos uma fraca produtividade. Isto é um paradoxo, porque nós não podemos ser competitivos a exportar, não podemos ser qualificados e supostamente estamos bem preparados e temos um problema de produtividade que normalmente é apontado a Portugal. Esse problema de produtividade tem muito mais a ver com a organização, com a forma como nós estruturamos a ligação entre os atores, com a forma como integramos os diferentes atores nas diferentes estruturas, do que propriamente com a qualidade individual. Temos que fazer um trabalho de esforço, temos que fazer um trabalho de consistência, um trabalho cada vez mais integrado. E o grupo que vai estar aqui hoje convosco é um exemplo disso. É um exemplo de uma iniciativa em torno das estratégias de especiação inteligente, que reúne as 7 NUTS 2, e eu queria agradecer em particular a todos os meus colegas do continente de cá estão, mas em particular à Madeira e aos Açores, que atravessaram o Atlântico para estarem aqui connosco. E o processo de transformação económica de Portugal, a partir da ciência e a partir da inovação, é um processo conjunto. É um processo que não pode ser liderado apenas por uns, tem que ser um processo partilhado por todos, inclusive pela sociedade. E este é o maior orgulho que nós temos no Dialogar do próximo período de programação, de ter connosco as 7 regiões. Não é apenas uma questão de retórica política, até porque eu não sou político e, mais do que isso, vão perceber pelo meu discurso ao longo da sessão que, se fosse rapidamente, seria decapitado. Mas é um discurso de coerência e de consistência com aquilo que é a lógica de funcionamento de qualquer sistema de inovação. Nós temos que os melhorar, temos que os otimizar, e a política regional hoje assume um papel preponderante na estruturação dos ecossistemas dentro das regiões e na sua integração ao nível do país. E por isso é muito importante nós termos a noção do que é que deve ser a estratégia, o que é que deve ser o nosso objetivo, o que é que nós queremos estar daqui a 15 anos. Onde é que vocês, mais novos, querem estar daqui a 15 anos? Não pensem ainda, porque vocês só têm 16 anos, é muito cedo. Mas daqui a 4 ou 5 anos nós temos que fazer isso. Nós pensamos muito no curtíssimo prazo, no amanhã. A maior parte dos nossos empresários está preocupado que amanhã tem que pagar salários ou que agora em junho tem o subsídio de férias, juntamente com o salário. Isso é relevante, mas nós temos que pensar muito mais além. Esse é o grande desafio. E sem mais delongas eu vou começar pelos nossos convidados. Nós temos cá o Norte, o Centro, o Alentejo, Lisboa, Algarve, Madeira e Açores. E vamos começar pelo Norte do país. Paulo, força. Uma breve apresentação, cada um tem um tempo de 8 minutos, de preferência um bocadinho menos. Espero que encontremos todos a componente das apresentações agora, que é para mostrarmos que o país cada vez mais digital. Bem. Ok, muito bem. Bem, boa tarde a todos. Quero começar por agradecer a Ani o convite, e é um gosto estar aqui, cumprimentar todos os presentes e os colegas. Depois da apresentação anterior, eu vou parecer aqui um burocrata de serviço, mas pronto, desculpem. Aquilo que eu venho aqui trazer-vos, que não está a ser projetado. Já apareceste? Pois, não sei como é que agora isto falta aqui. Por acaso de haver algum engenheiro na sala? E agora sim? Tá? Ok, pronto, não vamos ser mais. Trazer, que o tempo é muito curto, trazer aqui algumas linhas de força relativamente àquilo que é a estratégia de especialização inteligente da região do Norte para o próximo período de programação, ou seja, a estratégia que vai nortear as apostas em matéria de ID, inovação e competitividade de empresas ao nível regional. Isto é um gráfico, pronto, complexo, mas ele, sobretudo, pretende fazer um diagnóstico daquilo que é o desempenho do Sistema Regional de Inovação do Norte. É um indicador que é utilizado à escala europeia para todas as regiões, que mede
que apresenta aquilo que são os pontos fortes e pontos fracos em matéria de desempenho de inovação, mas também mede o desempenho de cada região no contexto europeu. Aquilo que basicamente vos queria transmitir é sobretudo o seguinte: no caso do Norte, a linha a preto é a média europeia, a linha a laranja é face a Portugal e a linha azul é face à União Europeia. E em 4 blocos, ou seja, são 21 indicadores em 4 blocos que caracterizam um sistema de inovação. No caso daquele do bloco azul, de condições de estrutura, e isto é a edição de 2021, portanto, é a edição mais recente, que foi objeto de alguma reformulação, mas que a análise deve ser feita não só em termos estáticos, mas também em termos dinâmicos, e aquilo que se constata é que, do ponto de vista daquilo que são as condições de infraestrutura, o Norte está alinhado com aquilo que é a média, com exceção de 2 indicadores que de alguma forma justificam a necessidade de continuarmos a apostar na formação, no ensino superior e na aprendizagem longa de vida, que apesar de termos tido um progresso assinalável, não só do Norte como em Portugal, justifica-se continuar essa aposta. Do lado do bloco dos investimentos, ou seja, do conjunto de indicadores que transcreve aquilo que é a despesa em investigação, em inovação. Se em alguns indicadores o Norte está acima daquilo que é a média de Portugal, nos restantes indicadores, com exceção da despesa de ID no setor público, estamos abaixo daquilo que é a média europeia e, portanto, é necessário apostar em ID, é necessário apostar em ID empresarial. Na questão da inovação, o que acontece foi, sobretudo na última edição, o Norte, apesar de tudo, tinha estado bastante bem posicionado, mas na última edição caiu e, portanto, e essa talvez seja um indicador provavelmente temporário. Amarelo, as atividades de inovação, ou seja, os outputs que resultam deste investimento. O caso do Norte é muito interessante perceber que, no que diz respeito ao registro de design e registro de marcas, são 2 indicadores em que o Norte, a nível europeu, está nas regiões em que este indicador está mais desenvolvido, mas claramente no que diz respeito àquilo que é a inovação mais tecnológica, mais complexa, nomeadamente no que diz respeito ao registro de patentes, está efetivamente bastante abaixo. Na dimensão de cooperação entre o sistema científico e tecnológico e o sistema empresarial, também está abaixo, o que quer dizer que é necessário apostar na transferência de conhecimento, na cooperação entre o sistema científico, tecnológico e empresarial. E, portanto, aquilo que é os indicadores associados a estas atividades de inovação, estas são as principais conclusões. Por fim, no que diz respeito aos impactos, claramente que o impacto em termos da estrutura de emprego está aquém daquilo que é a média europeia. E, portanto, apesar de ter havido ao longo, desde 2014 a 2021, um progresso positivo em todos estes indicadores, a verdade é que no caso do Sistema Regional de Inovação do Norte mantém-se aquilo que são as debilidades estruturais e reduzir investimento de ideias, sobretudo, e inovação empresarial, a necessidade de qualificar recursos humanos, a necessidade de promover a ligação do sistema científico e tecnológico de empresas e a necessidade de valorizar o conhecimento. Uma outra questão importante que tem a ver com aquilo que é o ecossistema de inovação do Norte e a sua distribuição no território. Aí está apresentado aquilo que é a concentração das universidades, dos alunos que estão no ensino superior, aquilo que são os institutos de investigação e desenvolvimento, os centros de interface, os COLAB, e, portanto, a conclusão é muito visível, que, do ponto de vista daquilo que é o Sistema Regional de Inovação e o ecossistema, é espacialmente desequilibrado, está muito concentrado nos grandes centros urbanos, em particular da área metropolitana do Porto, do Cava, do Ave, e Vila Real e Bragança, que é onde estão localizados as instituições de ensino superior, e, portanto, há uma forte correlação entre as entidades do sistema científico e tecnológico e aquilo que são os concelhos com economias mais urbanas e mais desenvolvidas, e, portanto, um dos grandes objetivos que temos é exatamente promover um sistema regional territorialmente mais distribuído e equilibrado. Estamos a falar de estratégia e, portanto, no caso do Norte, esta é nova, é a revisão da estratégia de associação inteligente do anterior programação e que agora estão apresentados os domínios da aposta. Continuamos com 8 domínios prioritários de intervenção, ou seja, domínios em que existe massa crítica e existente o potencial para promover a competitividade e a inovação
ao nível regional. Este é um exercício que assentou na análise de 3 dimensões, dos recursos ativos científicos, tecnológicos e não tecnológicos, as bases empresariais e, sobretudo, a cruzamento com as tendências de médio e longo prazo. E, portanto, estão aí os 8 domínios, muitos deles coincidentes com outras regiões, mas queria sinalizar os 4 do meio, são sobretudo domínios muito assentes na base industrial muito forte que temos instalado na região, da criatividade em modo e habitats, na industrialização de sistemas avançados de fabrico, a mobilidade sustentável e a transição energética e os sistemas agroambientais e alimentação. Do lado esquerdo temos 2 domínios, eu diria, bastante importantes e emergentes, que é o caso das ciências da vida e da saúde e dos ativos territoriais e turismo. E depois do lado direito temos um domínio que eu julgo que praticamente todas as regiões também o têm, que é os recursos e economia do mar, que naturalmente é um domínio que no passado que até classificámos do ADCAR, é um domínio muito importante, mas que, sobretudo, do ponto de vista de transformação económico, ainda há um caminho muito grande a fazer. E, por fim, o domínio de tecnologias de Estado, economia e sociedade, muito focado na questão da digitalização da economia, da sociedade e da própria administração pública. Os objetivos estratégicos que a Estratégia de Expansão Inteligente apresenta estão muito ligados com a Estratégia de Desenvolvimento Regional do Norte. Há uma parte dos objetivos da própria estratégia que resultam desta Estratégia de Expansão Inteligente. Estão aí, são 3 objetivos estratégicos e 3 também objetivos transversais, sendo que os objetivos estratégicos da intensificação tecnológica, e há domínios que estão mais alinhados com isso, a valorização de ativos e recursos intensivos em território tem muito a ver com aqueles domínios que vão ajudar a equilibrar aquilo que é o ecossistema regional de inovação. E, por fim, o último objetivo estratégico, que é da melhoria do posicionamento competitivo à escala global, tendo em conta a relevância que a internacionalização e as exportações representam para o Norte. Os domínios transversais, qualificação, acesso a bens públicos e, por fim, a questão de governação, que é um tema essencial, em particular para esta dimensão da RIS3. Relativamente àquilo que é o modelo de governação, ele está constituído, vamos continuar a implementá-lo no novo período de programação, tem Conselho Regional de Inovação, tem plataformas regionais de especialização inteligente para cada um dos domínios prioritários. Estão os princípios-chave que foram utilizados para a Constituição, a questão do espaço empreendedora, que é uma dimensão importante. Estão aí o conjunto de agentes que nos vão ajudar a operacionalizar cada uma destas plataformas de especialização inteligente, estão aí referidos. Estratégia sem instrumentos financeiros não existe e, portanto, apesar destas estratégias de expansão inteligente não serem uns instrumentos financeiros de per si, são, sobretudo, apoiadas e implementadas a partir dos instrumentos de política que temos nos programas operacionais, e neste caso será nos programas operacionais de Portugal 2030 e, no caso do Norte, o PO Norte 2030, que está neste momento a ser elaborado, em conjunto com a questão do acordo de parceria. São dados ainda provisórios, mas aquilo que temos é, no próximo programação, cerca de 1.000 milhões de euros de fundo do PO destinados a este objetivo de política que apoia a inovação, o ID e a competitividade de empresas, ou seja, 30% do PO. Estes são os objetivos específicos que traduzem os instrumentos de política que temos no PO. Claramente, azul, o apoio à competitividade das empresas representa cerca de 50%, estão enlistados os diferentes instrumentos de política. Em segundo lugar, e a rosa, aquilo que é o reforço da capacidade de investigação e da ação de tecnologias avançadas. E depois, com menor pressão financeira, a questão da transição digital, das áreas de banda larga e, sobretudo, uma dimensão importante para a RIS3, que eu julgo que é uma novidade para todas as regiões, é este objetivo 1.4, que é desenvolver competências para a expansão inteligente, em que, sobretudo, toda a dinâmica associada à governação da RIS3 e à dinamização de lógicas mais proativas para a identificação de oportunidades de investimento está presente. Para terminar, que já tenho o Alexandre por 3 vezes a pedir para eu me calar, este é um slide final que procura sintetizar um bocadinho aquilo que eu fui apresentar e aquilo que vai nortear muito daquilo que é a atuação da CCDR Norte no que diz respeito à questão do Sistema Regional de Inovação. Formalizar e consolidar o Sistema Regional de Inovação, provendo uma melhor articulação entre as entidades, promover a inovação em domínios de expansão inteligente, como é natural, através desta estratégia, alargar a abrangência territorial, ou seja, promover um sistema mais equilibrado, reforçar a capacidade institucional, mobilizar recursos e instrumentos de política adequados, e o instrumento do PO regional e também o Programa Operacional Nacional e de Inovação e Digitalização terão um papel importante. A questão de dinamizar lógicas mais proativas é absolutamente crucial e temos este instrumento político, o Objetivo 1.4, que nos vai ajudar. Melhorar a articulação entre a governação
da estratégia e dos instrumentos de política, que é um elemento fundamental da melhoria, e, por fim, promover a internacionalização do Sistema Regional de Inovação. Eu aqui teria muitas vezes, sobretudo este último, mas se calhar deixarei para a parte mais de debate. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Teresa, força, avança. Enquanto a Teresa se prepara, a importância das estratégias de expansão inteligente, principalmente para aqueles que não estão tão habituados a ouvir falar deste termo, é de nós sermos capazes de escolher. Há 500 anos atrás, houve um rei que resolveu plantar um pinhal em Leiria. O pinhal demora uns anos a crescer, mas era necessário para haver carabelas e naus. É sermos capazes de ver a longo prazo, não muito para além daquilo que é o imediato, do que é os 2, 3 anos a seguir. E, sobretudo, algo que nós temos uma grande dificuldade de fazer em Portugal, que é escolher. É selecionar uns em detrimento de outros. Teresa, por favor. Muito bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite, excelente sessão. Temos que fazer isto mais vezes. Eu preparei só 3 slides para ver se consigo cumprir os 8 minutos que me foram dados. Eu sou muito palavrosa, portanto não é garantido, mas em todo caso vou tentar. Eu vou gastar pouco tempo a apresentar este slide que dá conta, que procura sintetizar o que é a estratégia de especialização inteligente da região centro. Ela, aliás, resulta da revisão que fizemos agora para o período 21-27, é, como se costuma dizer, uma evolução na continuidade, ou seja, é um boneco muito semelhante ao anterior e mesmo o conteúdo foi apenas ajustado. O que fizemos foi tornar mais visíveis os 3 grandes desafios que são nossos, mas que são de todos, das transições verde, digital e também social. A dimensão da transição social é-nos muito cara desde o início. Partimos da identificação de domínios diferenciadores da região, são aquelas áreas em que a região se destaca ou por capacidade produtiva instalada, ou por capacidade de produção de conhecimento científico ou tecnológico, ou por ativos naturais, capital humano, enfim, pelo que seja. E identificamos 4 plataformas de inovação, mantêm-se as que já existiam: valorizar recursos endógenos naturais, desenvolver soluções industriais sustentáveis, mobilizar tecnologias para a qualidade de vida e promover a inovação territorial. A nossa, agora fala-se muito da S4 como esta nova, a chamada RIS3 versão 2.0. E S4 porquê? Porque a S3 era a Smart Specialization Strategy e o 4º S é o de Force Sustainability. E eu, na brincadeira, digo que a nossa S3 já era S4 desde o início, porque verdadeiramente nas agendas transformadoras que estão vertidas nas linhas de ação de cada uma destas plataformas e que são muito multidomínio, a dimensão da sustentabilidade, da promoção de uma transição para a economia circular já estava muito presente. Carregámos um pouco mais nas tintas agora, porventura, ajustámos também os domínios e a formulação destas agendas transformadoras para, de forma mais assertiva, promoverem estas transições, porque isto é claramente, enfim, a estratégia, ou seja, é um referencial que queremos que toda a região use e adote para podermos todos caminhar e conseguir promover estas transições. Nós temos 4 grupos de trabalho a funcionar, um por cada uma das 4 plataformas, vinham de trás, mantêm-se. São grupos que estão sempre abertos, o facto de se manter não quer dizer que tenham um conjunto de atores que vêm de trás. Os atores estão sempre a entrar, alguns também a sair, naturalmente, estão sempre abertos, estão sempre bem-vindos para colaborar neste processo, e é neste contexto que já no passado procurámos desenvolver alguns dos famosos EDEs, espaços de descoberta empreendedora, que não são mais do que espaços em que procuramos pôr em articulação os produtores de conhecimento com os que podem valorizar esse conhecimento, com aqueles que podem utilizar, que sejam os utilizadores finais dos produtos, serviços que essa valorização do conhecimento propicia. Isso já vinha a acontecer. No nosso caso, fizemos algumas experiências com alguns recursos regionais, a vinha e o vinho, o queijo, a floresta. Estamos agora a lançar, já em vista do próximo período, um novo destes processos em torno do recurso termas. O recurso termas já era alvo de valorização no âmbito dos PROVER, do Programa de Valorização de Recursos Endógenos. Claramente não foi uma aposta bem conseguida e a nossa aposta
proposta agora é, no contexto da plataforma da promoção da inovação territorial, procurarmos desencadear um debate. Temos o primeiro momento já agendado para o próximo dia 27 de maio, temos um processo que já está desenhado até ao final do ano, e o que se quer aqui, para usar as palavras, pedindo ao Paulo as palavras emprestadas, no fundo é promover, de facto, a criação de projetos estruturantes, interessantes, que criem oportunidades de investimento. Nós, desde o passado, tínhamos e voltamos a ter e temos mandato dos nossos órgãos de governo para desenvolvermos um programa de trabalhos que, por facilidade, organizamos nestes 4 eixos: comunicação e capacitação por um lado, monitorização por outro, desenvolvimento e internacionalização. O que eu gostava aqui de sublinhar, e para pegar nas palavras do Alexandre no início da sessão, de facto, o nosso parente pobre, se quisermos, ou o nosso calcanhar daqueles, é o funcionamento do ecossistema. É pôr, de facto, as entidades a trabalharem umas com as outras, a remarem no mesmo sentido, e por isso é que entendemos que, mais do que desenhar o tal referencial estratégico, importa o processo que consigamos dinamizar, as dinâmicas que consigamos promover no território regional, para que, de facto, se atinjam os objetivos. E aqui eu gostava de sublinhar, enfim, nós procuramos aqui identificar os principais atores do sistema que importa trazer. Eu gostava aqui de sublinhar, muito em particular, um deste grupo, a que nós, por facilidade, chamamos entidades de interface, mas onde estão metidas muitas coisas, e eu queria abrir a chaveta para identificar algumas delas. Estão desde logo os clusters, e nós temos também tradição do passado de trabalhar com os clusters. Foi muito importante fazer isso, porque não é só ter os clusters a trabalhar connosco nas nossas iniciativas, é os clusters nas suas atividades passarem a funcionar segundo o referencial de alinhamento das prioridades estratégicas regionais. E isso, de facto, aconteceu e dá frutos, e esses a mais longo prazo do que as iniciativas que vamos podendo dinamizar. São também centros tecnológicos, são associações empresariais, são incubadoras, são parques de ciência e tecnologias, são os Colab, agora recentemente criados, são, enfim, todos os CTIs, CVTTs, enfim, chamemos-lhe o que quisermos. São estas entidades que são absolutamente necessárias, porque, pessoalmente, estou muito convencida que a dificuldade de comunicação entre o mundo académico, quem produz conhecimento, e quem tem capacidade para valorizar, vai acontecer sempre. Não vale a pena, nós vamos sempre ter um tradutor, e eu acredito muito neste triângulo, e acredito muito em reforçar, enfim, e creio que o país tem acreditado, a política tem sido muito essa, de reforçar muito estas entidades de interface para poderem desempenhar esse papel. E nós gostaríamos muito de lançar o desafio e de criar instrumentos, agora no novo período de programação, que permitam que estas entidades possam elas próprias serem promotoras de EDS, de espaços de descoberta empreendedora, nos territórios subregionais, focados nas áreas que são mais relevantes em cada um dos territórios. Porque a Comissão de Coordenação, naturalmente, pode ser a locomotiva deste processo, no papel de coordenação da estratégia que desempenha, mas claramente não pode ser a autora, não pode passar para a CCDR, ou melhor, pode, mas se puder, ficamos muito limitados, o desenvolvimento deste processo contínuo, e portanto nós gostávamos muito de criar instrumentos para conseguir que estas entidades pudessem, de alguma forma, fazer parte de um modelo distribuído, se quisermos, de governação da RIS, que passe por essa dinamização. Mas eles são também importantes para a comunicação e capacitação, e até mesmo para a monitorização. A monitorização é difícil num tema destes. As estatísticas, sabemos bem, são o que são, e sobretudo vêm com uma decalagem temporal que não nos permite ter informação em tempo útil, e, portanto, a monitorização mais qualitativa, que se traduza num acompanhamento mais próximo, é absolutamente crucial. E, mais uma vez, não pode ser a Comissão de Coordenação sozinha a fazer esse trabalho. Precisamos muito de nos socorrer e de fazer parceria com estas entidades. O último slide que eu queria apresentar é para chamar a atenção para o ponto da internacionalização. Eu vou gastar um bocadinho mais de tempo com ele, não vou, como o Paulo, deixar só para a discussão. Espero que ainda tenha 1 ou 2 minutos dentro da minha cota. Nós, desde há uns tempos, que vimos a prestar especial atenção a este assunto. Aliás, o programa de trabalho só está um bocadinho reconfigurado porque a internacionalização estava dentro do desenvolvimento e agora ganhou espaço próprio, porque, de facto, é uma prioridade para nós.
O Joint Research Center da Comissão Europeia desenvolveu este trabalho aqui há uns anos, isto é uma publicação de 2018, em que procurou posicionar as regiões em função da sua despesa de investigação no PIB, é o eixo vertical, e depois procurando perceber a relação entre financiamento através do programa quadro gerido diretamente pela Comissão Europeia, H2020, nesta altura, o atual Horizon Europe, e os fundos da política estrutural. E, portanto, o que está para a esquerda da linha vertical atracejado corresponde às regiões que têm uma dependência dos fundos da política regional muito maior do que capacidade de captar fundos do programa Horizonte. Portanto, o sítio ideal para se estar neste quadro, como normalmente nestas matrizes, é no quadrante superior do lado direito. Ora, a região centro é aquela que está ali assinalada a vermelho, está acima do 1% da despesa em ID no PIB, mas claramente ainda muito à esquerda daquela linha vertical. E, portanto, nós desde há uns tempos que temos vindo a procurar apontar baterias para promover aquilo que facilmente se pode chamar por internacionalização do nosso sistema de IDI, se quisermos. Desenhámos inclusivamente um plano, por nada, não por termos a mania dos planos, mas porque nos parece que é interessante procurar dar alguma coerência a frentes várias que é preciso trabalhar. E, portanto, nesse contexto, temos procurado estar presentes nas plataformas temáticas da RIS3, temos procurado apoiar os atores regionais no aproveitamento de uma fatia, de um pilar do programa quadro que é interessante, que é do widening, porque nós, desgraçadamente, continuamos a ser um país do widening, mas aí conseguimos ter um pouco mais de oportunidades, porque, obviamente, estamos a falar de uma competição num grupo muito mais fechado, e estamos agora a trabalhar, seja nos teamings, a criar centros de excelência, seja agora nas novas medidas de criação de ecossistemas regionais de inovação europeus, e estamos a procurar também trabalhar, abrir uma nova linha de trabalho por um desafio da FCT, que é de integrar as parcerias que são cofinanciadas, previstas no Pilar 2 do Horizonte Europa, em função das prioridades da Estratégia de Investigação Inteligente Regional. Esse é sempre, digamos, o crivo, que vai permitir usar algum dinheiro dos fundos estruturais para alavancar também a captação de fundos do programa quadro e ajudar a inserir os agentes da região em consórcios internacionais e, com isso, esperar que consigamos, de facto, caminhar neste sentido. Muito obrigada. Obrigado, Pedro. Vamos a Lisboa, então, agora. Eu queria te ajudar, mas não consigo chegar ali com o rato. Vou estar aqui com algum problema. Queria sair. Já não se consegue estudar. Queria tirar. Eu não consigo nem com o rato nem com o dedo. Aí, Alt F4. Isto é F4. Perfeito. Ok. E o teu agora deve estar... Deve ser aqui. Aí, perfeito. Ok, obrigado. E agora deve ser o F5. Não? Sim? Já está. Bem, boa tarde a todos. Eu tenho isto para 6 minutos, vou olhando assim para o Alexandre, para ele me ajudar. Queria começar por dizer que as duas primeiras apresentações merecem aqui um registro para perceber um bocadinho aquilo que nos motiva e que nos encaminha neste processo. Julgo que foi a Mafalda que nos falou que tinha um sonho e que estava cheia de motivação para o desenvolver, que teve provas físicas e que agora estava com grande ansiedade naquilo que será o resultado deste processo. É mais ou menos isto. E depois o Alexandre falou-nos da coerência da política, da capacidade que temos de ter para colaborar entre nós, para definir uma rede de resposta coletiva, e depois temos que trabalhar até o verão. Na minha versão, são ciclos de 7 anos. Eu julgo que é esta dinâmica com base nesta dinâmica, que eu vou tentar partilhar aqui 7 ideias. A primeira ideia é que a RIS3 de Lisboa tem a ver com a AML, mas nós sabemos que há um território mais alargado, que é o da RLVT, no mínimo, porque, como dizia o Félix Ribeiro no estudo da Gulbenkian, a região de Lisboa é uma região funcional alargada que vai de Leiria a Évora. Eu sei que isto pode parecer, estou a olhar para o Roberto Grilo, isto pode parecer um excesso
de confiança ou de centralismo, mas é na perspectiva em que vivemos, as interligações subregionais e naquilo que percebemos em que podemos contribuir e podemos receber contributos para o funcionamento da AML itself, portanto, per si. Quando nós observamos este sistema mais alargado da RLVT, onde obviamente há uma forte concentração na região capital, percebemos que há uma grande diversidade económica. Portanto, ao contrário de outras regiões, não podemos ter os nossos domínios favoritos, as nossas atividades favoritas. Temos que fazer escolhas com uma certa sensibilidade compreensiva. Portanto, tem que ser domínios fortes, mas fundamentalmente domínios emergentes. Domínios de uma nova economia, domínios que contribuam para o S4, que sejam para a economia circular, para a economia digital, para a economia azul, para a economia verde. Nós temos que perceber para onde é que caminhamos. Aquilo que fizemos para rever esta RIS3, portanto, nós temos uma RIS3 2014-2020 e o desafio era perspectivar a RIS3 agora para 21-27. Tentámos perceber o que é que estava a acontecer ao país e às regiões. Percebemos que em todos os indicadores nós crescemos, em muitos deles crescemos mais do que a média europeia, mas percebemos que em metade deles perdemos o peso que tínhamos ao nível do país. E isso deve nos levar a fazer uma reflexão. Significa que o país está a ter uma resposta positiva, por exemplo, ao nível do pessoal a serviço, ao nível das exportações. E Lisboa está a ter mais empresas, está a ter mais emprego e está a ter mais população. Se calhar isso explica porque é que no nosso PIB per capita tem vindo a cair após a crise de 2009-2011 e com os desafios mais recentes, nomeadamente Covid, importa perceber verdadeiramente o que é que está a acontecer com esta diversidade económica. Nós temos um trabalho contínuo de monitorização dos vários domínios, que fazemos análises de segmento por cais, e tentamos perceber isso também ao nível das várias componentes do território, porque ele não é todo igual. Temos, por exemplo, uma diferença assumida naquilo que é o desenvolvimento da margem sul e da margem norte da área metropolitana de Lisboa, assim como tentamos utilizar o nosso PO. O nosso PO é o instrumento até porque está sob a gestão da CCDR, para a concretização da RIS3, naturalmente que a RIS3 é multifundos, naturalmente tentamos as sinergias, as complementaridades entre os fundos, mas tentamos perceber quais é que são os domínios que têm mais procura, embora esta análise é sempre um bocadinho cinzenta, porque os projetos para terem a melhor classificação são sempre multidomínios e, portanto, há sempre um esforço de convencimento e de afirmação, onde um projeto da saúde, de repente, também tem uma componente de criatividade ou de tecnologia e, portanto, mas houve houve um aspecto central que nós percebemos da aplicação do 14-20 ao nível da RIS3, é que os projetos mais fortes, mais interessantes, não só tendiam a ser multidomínio, como as suas subcategorias interferiam diretamente para a concretização e para a aceleração de vários domínios. É fácil ver, muitos projetos dos criativos deram contributos para o turismo e para a mobilidade, muitos projetos da mobilidade tiveram contributos para o mar e para o turismo, muitos projetos da saúde deram contributos para o mar, e portanto há aqui uma espécie de uma layer superior, umbrella, que contribui para a criação de projetos estruturantes e robustos. E foi essa aprendizagem que nós procurámos introduzir na estrutura de revisão da própria RIS3. Portanto, além dos 5 domínios de especialização que nós tínhamos, tentámos acrescentar aqueles que viessem trazer uma layer robusta para acolher projetos estruturantes. Dos 5 domínios, acrescentámos, remodelámos os recursos marinhos para a economia azul, acrescentámos o agroalimentar. Nós já tínhamos feito uma proposta em 2018, de alargamento da RIS3 ao agroalimentar, e com isto julgo que tentámos trazer uma matriz para a RIS3 mais robusta. Julgo que acabámos por fazer um trabalho antecipatório, portanto, nós acabámos em março de 2020, a aprovação formal da RIS3 foi na data do primeiro, estava previsto para a data do primeiro confinamento, portanto, ainda nem usávamos máscaras, portanto, tivemos que cancelar o evento, mas isto para dizer que foi um framework que nós
viemos ter a confirmação do sistema que estávamos a pôr as fichas no sítio certo. Nós, ao analisarmos os domínios, percebemos, durante a RIS3, fizemos um aprofundamento da RIS3, uma espécie de versão 1.2, e percebemos que houve um comportamento distinto. Tivemos setores que são absolutamente centrais, como o turismo, que foram fortemente afetados, ou os criativos, e tivemos domínios que foram fortemente acelerados, como a saúde, por razões óbvias, mas também a transição digital e o ensino superior. Nós temos, por exemplo, o caso da Nova de Carcavelos, que entra na pandemia, passa o termo, com 20 e tal % de alunos estrangeiros, e passado 1 ano e 3 meses, tem 67% de alunos estrangeiros em Portugal, o que contribui para aumentar a vivência da atração de talento e a oportunidade do talento da região migrar e ter experiências de inovação no contexto das empresas, que é um bocadinho a lógica que nós pretendemos. Falava a Teresa da transferência para o tecido empresarial, na perspectiva da valorização económica da RIS3. Nós transformámos um dos domínios que tínhamos transversal, que era basicamente a SCAI relacionada com as TICs, que eram os Serviços de Apoio Avançado às Empresas, portanto, uma espécie de leira à volta do funcionamento dos vários domínios. Percebemos que isso estava a ganhar outro corpo. Estava a ganhar o corpo de um setor puro e duro da transição digital, com forte especialização na área metropolitana de Lisboa, e, portanto, criámos esse setor que tem estas duplas funções de crescimento acelerado e de servir os outros domínios, assim como o ensino superior. Nós olhamos, já não é necessariamente o serviço público, já não é necessariamente a investigação e o conhecimento, é um setor polarizador da região. E pronto, e depois tivemos um processo com intensidade, com a reunião dos CRIs, a aprovação sempre por unanimidade no Conselho Intersetorial e no Conselho Regional. Reunimos 8 grupos de trabalho, tivemos N sessões de trabalho, workshops públicos, os atores que pudemos e não pudemos, que nos pareceram relevantes. Depois fizemos uma segunda versão, já para tentar acompanhar, já com a fase final do período de programação, sempre com uma abertura à sociedade. Chamámos-lhes pequeno almoço com ideias, mas era uma espécie de workshop virado ao público em horas ainda de pequeno almoço, portanto impróprias, e que julgamos que funcionou muito bem. E depois disso ainda voltámos a reunir os atores da RIS3, achamos que isto é um processo contínuo. Grande marco de inovação. Nós percebemos que a lógica de RIS3, como falou o Alexandre, vou já acabar, está muito associada àquilo que pode ser a descoberta empreendedora em torno de projetos estruturantes. Portanto, na própria construção da RIS3, além dos eixos estratégicos, tentámos materializar aquilo que são projetos estruturantes e que não extravasam, por vezes, os próprios limites de cada setor. Portanto, uma porta aberta para depois implementarmos os nossos, como referiu o Paulo Santos, a nossa cota do PO, no nosso caso são 55%, até porque temos, como disse o Paulo Santos, um 1.4 para o modelo da governação da RIS3 em que as verbas estão consignadas para dinamizar e para materializar estes projetos. Isto encaixa-se na nossa estratégia 2030, que tem uma visão para fora e uma visão para dentro, e, portanto, são estes dois elementos onde nós consagramos este compromisso com a região para, em 10 anos, 2030, articular aquilo que são os fundos PRR, que são muito mais robustos que o nosso PO, mas o nosso PO, que pela proximidade aos atores, pode ter um ângulo de accuracy muito mais elevado e muito mais decisivo, acreditamos nós. Portanto, eu falei-vos da região, falei-vos dos domínios de aceleração, de outros de recuperação, falei-vos de um quadro reforçado, falei-vos que estamos a tentar servir o país pela concentração de entidades de conhecimento, a tirar partidos dos atores. Estamos claramente a tentar estar à frente do nosso tempo, uma espécie de espírito S4, agora vou utilizar esta expressão da Teresa. Achamos que é, no fundo, uma lógica de aceleração multifundo, até para nós competirmos com as outras regiões europeias. Achamos que a RIS3 é um mapa determinante e é claramente o grande foco de inovação no nosso PO. Nuno, muito obrigado.
Nós vamos agora já passar ao Alentejo, até para irmos recuperando algum tempo, mas há aqui 2 ou 3 notas que é relevante, se calhar, frisar. A primeira é sintomático que Lisboa perca quase 20 pontos percentuais em termos de rendimento per capita em 10 anos. Nós vemos os países de leste a ultrapassarem-nos. Novamente, não é porque nós sejamos individualmente piores, é porque temos uma dificuldade atroz de sermos consistentes na política pública e de nós, enquanto coletivo, fazermos uma transformação. A especialização inteligente é muito mais do que identificar setores, é sobretudo perceber como é que nós vamos transformar aquilo que temos, o ADN que temos, de forma a sermos capazes de capitalizar mais valor acrescentado. Termos lá conhecimento. E já agora há um exercício muito engraçado que nós não vamos partilhar convosco, mas há um exercício muito engraçado que nós fizemos, que foi ver a evolução da estrutura económica portuguesa desde 95. E o que nós vemos ao longo dos anos é que há nuances, mas aquela que mais se nota é aquela que é mais evidente para todos nós, que é a expansão brutal na área do turismo e tudo o que são os setores associados. Isso é excelente, tem um elevado valor acrescentado nacional, mas tem uma dificuldade para já tradicional de pouca permeabilidade tecnológica e que não estamos a conseguir capitalizar para promover investigação e inovação na área do turismo. Dando uma última nota antes de passar ao nosso colega do Alentejo, o turismo é paradigmático porque nós assistimos muitas vezes a esta discussão. Portugal está a expandir em termos de turismo e o primeiro instinto dos portugueses é vamos aumentar a capacidade. O nosso primeiro instinto deve ser subir preço. Valorizar o produto que temos. Não ter medo de restringir. E a capacidade tem que ser expandida de forma progressiva, respeitando aquilo que é a integridade dos territórios, mas sobretudo valorizando-os. Bem-vindo à discussão. Muito obrigado pela participação. Força. Boa tarde a todos. Se vê-se uma festa que eu tenho a voz muito grossa, depois faz distorção. Só um pequeno parênteses, se me permite, relativamente aos países de leste. E essa comparação tem-me feito alguma confusão. E eu fui verificar e, efetivamente, o PIB per capita tem aumentado e já nos ultrapassou. Mas as condições de vida não. Têm remunerações per capita inferiores às nossas, têm ordenados mínimos, PPP, PPC, inferiores aos nossos, portanto, estão a aumentar o PIB per capita, mas à semelhança dos países árabes, está a ser muito mal distribuído. E nós não somos um bom exemplo, em termos de distribuição. Portanto, só fico reparo, porque há outras questões que vão para além do PIB per capita. Relativamente aqui à questão da estratégia de especialização inteligente do Alentejo, de facto é uma estratégia que lamentavelmente neste momento está órfã, porque quem a fez já lá não está, quem a acompanhou também mudou de sítio, quem começou com a estratégia 2020 também não está, quer dizer, a estratégia ficou. Eu venho aqui apresentá-la, fruto de um trabalho onde participei esporadicamente e tinha preparado a apresentação para o fazer em cerca de um quarto de hora. São-me dados 8 minutos, vou tentar ser célere e aproveitar para fazer as coisas mais rápidas. Obviamente, a nossa estratégia também partiu de uma revisitação da estratégia anterior, relativamente à qual havia 5 domínios, 3 dos quais relacionados com tendências pesadas e 2 domínios relacionados com especializações emergentes. E o que nos acontecia, e verificámos que 38%, a maior parte dos projetos, estavam enquadrados apenas num domínio. Só 17% é que estavam em candidaturas com mais que um domínio. Mas mesmo nesses 17%, tirando um único projeto, todos estavam enquadrados na alimentação e floresta. Todos os projetos multidomínios, tirando um deles, todos estavam enquadrados o que quer dizer que a alimentação e floresta representava cerca de 55% dos projetos que tiveram enquadramento na ERA 2020. Portanto, nós temos aqui a distribuição e foi com base nisto que fomos recolher alguns ensinamentos. Relativamente aos indicadores, vão no sentido que já aqui apontaram, realmente eles são bons, os indicadores são bons, sobe o PIB per capita, sobe os pesos dos VABs, realmente o da agricultura destaca-se dos restantes, o mesmo se passa com o emprego, e posso-vos dizer, não tenho aqui, que a nível de exportações, a agricultura representa 34% do total de exportações do Alentejo. E cresceu cerca de 40%, as exportações do setor agrícola no Alentejo cresceram durante este período cerca de 40%. Portanto, há aqui um indicador que eu chamo a vossa atenção, que tem a ver com a exportação dos bens de alta tecnologia, que teve um decréscimo de 40,5%. Efetivamente, o valor, em valor, anda muito próximo. O valor anda muito próximo, só que como há um aumento do valor das exportações, em termos
em termos relativos, baixou muito o seu peso no total de exportações. Portanto, é uma leitura que se faz. Realmente, em termos de lições de aprendizagem que deram origem à estratégia que depois se seguiu, há aqui questões que são importantes de realçar. Portanto, há um desequilíbrio entre os dois domínios que congregam mais de 60% dos projetos, e se virmos bem, com os multidomínios, se calhar andarão aí por 75% da totalidade dos projetos. Há um predomínio de projetos alinhados apenas com um domínio emergente, e há uma forte concentração de projetos em termos territoriais. Eu não tenho aqui, mas essencialmente Alentejo Central e Alentejo Litoral concentraram a maioria dos projetos. Também fazer aqui um reparo que, de facto, a estratégia anterior funcionou mais como filtro para os projetos do que propriamente ter uma atuação proativa para direcionar a procura. De facto, isso verificou-se, até porque a estratégia foi lançada assim e funcionava só em termos de análise. Portanto, quando sei, nunca houve uma projeção ou uma tentativa de esclarecer os promotores relativamente à questão e ao direcionamento que se pretendia. A partir daí, tiramos estas lições todas que pudermos falar, fomos verificar quais são os ativos, e os ativos regionais são muito parecidos. No caso do Alentejo, é claro que o solo tem um peso muito elevado, não é? Nós temos mais de 50% da área agrícola do país. Portanto, o solo, enquanto recurso, é um ativo bastante importante, não só em termos de agricultura, mas também pela riqueza mineral que poderá ter. O mesmo se passa com a orla costeira, da qual temos cerca de 170 km de orla costeira, fora todo o espaço marítimo, e um porto de águas profundas, que também é importante nesta questão. A questão do sol também é bastante abundante e, como em todo o país, no Alentejo um bocadinho mais do que dos outros lados, mas pronto, não só em termos de número de horas de sol, mas também o comprimento de onda, que é importante para a produção de energias renováveis. Depois falamos do chamado ecossistema do montado, e este é bastante importante e, de facto, requer uma visão, digamos, reformulada relativamente à que há atualmente, porque, de facto, quando nós falamos em economias circulares e em transformação de recursos, sem dúvida alguma que os melhores elementos de transformação e de reaproveitamento de subprodutos, sobretudo dos agroalimentares, estamos a falar de animais, designadamente ruminantes e não só. Os sistemas de pastoreio associados ao montado são bastante importantes, para além da biodiversidade que está associada e de todos os recursos naturais que são conhecidos em termos do Alentejo. Também definimos o património cultural e natural como sendo um ativo importante. O capital produtivo, e aqui uma vez mais vamos às fileiras já consolidadas da cortiça, do azeite, do vinho, os pequenos frutos que estão a aparecer com força, e agora se calhar já deveríamos falar a breve trecho, a amêndoa também vai aparecer. Foram plantados 17 mil hectares, os quais grande parte já estão produtivos. Portanto, este ano já vão ter uma produção considerável. Portanto, os frutos secos aqui terão também o seu aspecto. A aeronáutica, que tem sido uma área de forte aposta em termos do Alentejo e tem-se estado a dinamizar, não só a nível de instalação, mas também a disseminação pelo território. Estava concentrada em Évora e Ponte Souro, neste momento já temos um núcleo importante em Grândola e, de facto, o setor em si não representa muito, é um facto. Em termos de VAP, vamos ver, representa para aí 1,3% a 1,4%. Só que, em termos de crescimento, representa para aí 150% de crescimento entre 2014 e 2020. Em termos dinâmicos, há ali uma dinâmica associada. Depois temos a considerar também, em termos de capital produtivo, umas vezes mais os recursos minerais metálicos e não metálicos, inclusive com alguns metais raros, que acabam por ser importantes. A fileira do turismo, que foi muito falada aqui, e de facto, mas aqui a fileira do turismo, não só o alojamento em si, mas também a sua ligação com a gastronomia, portanto, com o setor agroalimentar, com o património natural e cultural. Infelizmente, isto está a ser feito muito pelos operadores e não tanto pelos agentes no território. Portanto, os operadores é que definem as estratégias e não os agentes do território. Aqui é considerável a diferença. E depois, outra questão importante em termos de capital são os recursos humanos. Talvez o mais importante de todos, e aqui num contexto de atratividade de qualificações e competências. Não interessa ter recursos humanos por ter recursos humanos, interessa-nos captar recursos humanos qualificados. E aqui, de facto, a proximidade a Lisboa pode ser uma grande vantagem, nos dois sentidos. De facto, esta interação seria muito importante. E depois, todas aquelas, também como último ativo que nós definimos, todas aquelas infraestruturas que existem na região, e de facto existem,
podem ser potenciadas em termos do paradigma produtivo associado à especialização inteligente. Obviamente que, em termos de síntese, fomos definir duas visões, uma das tendências pesadas relativamente aos setores que já têm alguma força e dinâmica na região, e depois todos aqueles que são mais recentes e que estão emergentes e que podem, de facto, produzir uma alteração no paradigma produtivo, que é aquele que nos interessa indiciar com a especialização inteligente. Daí, chegamos a um conjunto de desafios regionais que estão aqui, são 5: a revitalização demográfica pela competitividade, a sustentabilidade territorial e valorização do capital natural, isto é evidente, a consolidação do sistema regional de inovação, a valorização económica dos recursos e ativos regionais e o reforço do sistema urbano e da sua interconectividade. Isto, naturalmente, ligado ao plano de ação do Alentejo, que teve na base também do desenho que irá sair do programa operacional, claro, que é justamente com tudo o que virá de todos os instrumentos que têm que ser considerados nesta fase. Depois, em termos de estratégia, foram definidos 3 objetivos estruturais: incrementar a sustentabilidade e coesão territorial, reforçar o valor das cadeias produtivas regionais, incrementar a qualificação dos recursos humanos regionais. Portanto, no fundo, qualificação, procura de talentos e assentar uma nova base económica assente na cativação de talentos e também na inovação, claramente, e na valorização dos nossos recursos. Em termos de domínios, há aqui umas ligeiras alterações. Foram definidos 2 domínios transversais, um deles relacionado com a digitalização da economia, que digamos que é um desígnio nacional, que é praticamente transversal a todo o país, parte da consolidação de um sistema já existente, da consolidação de projetos estruturantes ligados à logística, à indústria extrativa, ao mar e a todos os outros setores. Outro domínio transversal ligado à circularidade da economia, portanto, promover uma economia circular, o aproveitamento dos subprodutos dos vários setores, no sentido de os valorizar economicamente. Portanto, no fundo, esse é que é o interesse. Não é utilizar por utilizar, mas sim valorizar economicamente. Senão, não era economia circular, era só aproveitamento sobre recursos. Quando falamos de economia, falamos em criar valor. E depois, 6 domínios. No caso, não saiu o agroalimentar, acaba por estar a bioeconomia sustentável, depois um domínio relacionado com a energia sustentável também muito em voga agora. A mobilidade e logística também é daqueles que, de facto, faz todo o sentido neste momento. Os serviços de turismo e hospitalidade, lá está a tal ligação do turismo aos outros fatores e aos outros ativos regionais. Os ecossistemas culturais e recreativos, com uma série de linhas de ação, desde reforçar o empreendedorismo criativo, a fomentar a criação e valorização e o reforço dos multiatores, promover a investigação e inovação com base no conceito de inovação cruzada, fomentar o surgimento de iniciativas inovadoras, valorizar e proteger o património. E, finalmente, também um objetivo, um domínio que nos é muito caro, que é o da inovação social e cidadania. E eu digo que nos é muito caro porque é uma região que, como é do conhecimento de todos, cada vez mais envelhecida, e em todas as estruturas sociais e de enquadramento de pessoas são sempre importantes. Portanto, toda esta promoção de acesso aos serviços de interesse geral, promover a empregabilidade e a experimentação de novas propostas é sempre interessante. No fundo, e para fazer toda esta gestão, foi definido um novo modelo de governação, que terá 3 plataformas de promoção que se enquadram nos objetivos estratégicos definidos. Um espaço de coordenação operacional que seria da responsabilidade do OADRE, assim houvesse recursos para que o fizessem, porque o único recurso técnico do OADRE sou eu. Portanto, está visível. E chego bem, não é? Pronto. Enfim, assim houvesse recursos para os fazer, e o espaço de planeamento e coordenação que era para ser gerido pelo Conselho Regional de Inovação. Portanto, em termos de monitorização e avaliação, iríamos construir uma série de indicadores que nos permitam monitorizar e avaliar em tempo e em várias fases, a implementação da estratégia. Portanto, numa fase de implementação, numa fase de monitorização e de resultados de primeiro nível e numa fase de avaliação da mudança estrutural. No fundo, com um objetivo geral, que se pretendia que o Alentejo se viesse a constituir como Strong Innovator no âmbito do European Regional Innovation Scoreboard.
No fundo, era este o objetivo que estava por trás de toda esta estratégia e para o qual nós vamos ter que monitorizar tudo isto. No fundo, é isto que eu tinha para vos dizer. Espero não vos ter maçado muito. Já agora... Muito bem, muito obrigado. Última região do continente, antes de passarmos às regiões insulares. Aqueles marreiros da CCDR Algarve. Foi a região que, em termos de trabalho, mais emoções me provocou, até porque, em termos da discussão da RIS 3, já tivemos ameaças de bomba no Algarve. Tá? Não está. Já cá devia estar. Já está? Tá. Boa tarde. Agradecer o convite mais uma vez que endereçaram à CCDR Algarve para partilharmos convosco o percurso. Eu acho que os meus colegas já fizeram o grosso da tarefa, eu vou centrar-me nas diferenças. Porque efetivamente há diferenças. E quando falamos de especialização inteligente, estamos a focar no território, estamos a falar naquilo que é especial naquele território, naquela região. Eu vou focar-me nas diferenças vou seguir em parte a apresentação, de resto acho que vou deixá-la de lado, ela fica convosco e depois poderão acompanhar. Genericamente, a nossa estratégia de especialização inteligente está completamente integrada na nossa estratégia de desenvolvimento regional 2030, onde abraçamos um conjunto muito alinhado de desafios com os objetivos de política europeu. Ela foi trilhada desde o início com este mote, porque para suportar de forma mais fácil o processo de programação 2030. Todo ele está alinhado, eu não me vou prender muito tempo por aqui. De forma muito genérica, 2 aspectos transversais, sustentabilidade e competitividade como grandes motores da nossa visão para 10 anos, e depois 3 grandes focos, pessoas, empresas e território. Genericamente, eu não traduzo aqui objetivos de política, traduzo grandes dinâmicas que pretendemos aqui associar, em que a RIS 3 per si é peça fundamental. Nesta vertente, nós partimos de contextos muito diferenciados. E é sobretudo essa diferença e o percurso que conseguimos trilhar neste período de RIS 3, desde 2014, que eu queria sinalizar, porque efetivamente o percurso importa. Logo à partida, uma matriz diferenciadora para este período de programação. Nós tomamos o nosso modelo territorial como parte ativa do processo, ou seja, o território importa. Os ativos do território importam, as características e os aspectos diferenciadores do território do Algarve importam e são base da motivação da escolha. Ou seja, quando nós temos turismo e quando temos mar como domínios primordiais, implica muito com aquilo que é a nossa localização e com as nossas especificidades territoriais. Tem tudo a ver com isso. E cada vez mais a afirmação do território enquanto ativo diferenciador na nossa estratégia de especialização inteligente levam-nos ou conduzem-nos à brincadeira do título, que é levar-nos de uma especialização inteligente a uma espacialização inteligente. É um bocadinho esta brincadeira que fizemos e que quisemos assumir neste período de programação. Genericamente, nós partimos de 2014 com 6 domínios, turismo e mar, como vos disse, agroalimentar, energias, ciências da saúde e da vida, TIC e ICC. E é engraçado, aquilo que o Alexandre disse no início, que o Pinhal de Leiria foi plantado e passado uns anos é que produziu as caravelas. Eu já vou voltar a este tema do Pinhal de Leiria. Porquê? Porque o nosso Pinhal de Leiria também foi plantado há 10 anos atrás e deu resultados, por exemplo, em tempo de Covid. E é perceber porque quem diria que era a partir do Algarve que se resolviam algumas das situações críticas do país em termos de saúde nessa vertente. Mas foi a partir, efetivamente, do Algarve que algumas dessas questões resolveram. O que é que fizemos para 2030? Adicionamos um conjunto de desafios societais para carregar ambição aos nossos domínios de especialização e resultou ainda uma ambição acrescida de que lemos com muita atenção todas as agendas da FCT que estavam publicadas à data da publicação da nossa estratégia regional. Para quê? Para carregar ambição e foco naquilo que seriam as prioridades. E foi muito essa a nossa ideia, tentar reverter aquilo que era uma imagem ou uma procura diferenciada ou que não tinha sido tão bem conseguida no período de programação até o momento. O que disseram, o turismo per si não é grande indutor de inovação e de procura. O programa, os dados do programa, o alinhamento do programa, sobretudo naquilo que são as candidaturas do eixo 1, diziam-nos uma parca presença, ou transmitiam-nos uma parca presença do turismo nesta vertente, mas uma grande presença de projetos de variedade relacionada, ou seja, da combinação de turismo com outros setores.
Ao passo que, por exemplo, o mar tinha uma presença excessiva, ou mais visível no eixo 1, mas era quase invisível naquilo que era a procura do eixo 2. E esta aproximação, este match entre os diferentes domínios de especialização, acresceram alguma responsabilidade por quem conduziu, neste caso, a estratégia, para fazer este casamento. Porque o percurso importa, o que vos trago aqui é apenas aquilo que é o posicionamento, reconhecendo que houve efetivamente uma alteração na forma como se calcula o indicador. O Algarve fez um percurso que eu vou tentar traduzir num conjunto de outros indicadores complementares, mas que não estão aqui, que nos colocam aqui numa posição comparativa com o país um bocadinho abaixo, mas o ponto de partida também é diferenciado. E temos que perceber onde estamos, que contexto de inovação e que ecossistema temos, ou que tínhamos, porque aqui também houve mudanças. E neste contexto, sinalizar apenas 3, 4 exemplos de alguns dados para vos posicionar. Antes de passar ao investimento ID, não posso deixar de sublinhar que nós temos 80% do nosso VAB concentrado nos serviços. Temos 85% da nossa população empregada concentrada nos serviços. E se olharmos apenas a 3 setores particulares muito associados ao turismo, o que nós verificamos é que esses 3 setores representam mais de 50% do VAB e mais de 50% das pessoas, do pessoal ao serviço. E tudo isto é o ponto de partida. Quando olhamos para esta evolução que o Algarve registra, sobretudo a partir de 2017, em termos de investimento em ID, é um salto muito significativo, sobretudo porque é explicado grandemente pelo contributo ou pelo investimento feito pelas empresas. Ou seja, é a partir da base das empresas que nós conseguimos dar este salto. É esta variação que justifica este crescimento. E isto não deixa de ser menos importante para uma região que tem as características que o Algarve tem na sua base produtiva. Isto é um sinal muito, muito favorável naquilo que isto são dados provisórios de 20 e ainda assim a evolução é ascendente num ano que foi particularmente crítico e em que temos um tecido muito centrado no turismo. A seguir, inovação empresarial. O Algarve tem o peso mais modesto, ou menos visível ao nível das empresas com atividades de inovação, mas o que reparamos é que em todas as dimensões o Algarve também tem aqui uma evolução favorável nos 2 períodos de análise. Cresce, e cresce sobretudo nas empresas de maior dimensão e também, logicamente, explicado nesta vertente. Mas este também é um percurso que importa sinalizar naquilo que é o perfil e o contexto de especialização regional do Algarve. Nesta vertente, o ecossistema do Algarve em 2014, aliás, como hoje, é incompleto. Nós não temos as características do centro, do norte, temos uma única universidade na região, temos um conjunto de atores que é limitado, mas o que acontece é que, se eu olhar a algum tipo de infraestruturas que aqui estão, os números não são muito diferentes daqueles que registramos, por exemplo, nas regiões do norte, como tivemos a oportunidade de ver há pouco. Estou a falar dos collabs, estou a falar dos sítios e por aí fora. O que é que acontece? A presença de atores em todas estas redes quase sempre são os mesmos atores. São muito bons atores, mas são sempre poucos atores. Mas o que acontece é que se olhássemos a um grafo desta natureza, há 4 anos atrás, se calhar ele tinha 2 cores e tinha 2 destas caixinhas. Grande parte das coisas que aqui vemos na mudança de ecossistema tem 3 anos, tem 2 anos, tem 1 ano. E por isso, o que nós precisamos, estes são os nossos pinhais de leiria. Nós estamos a colher agora todas estas vertentes em que temos estado a trabalhar de forma muito, muito ativa e próxima. E, sobretudo, sublinhar que em todas estas dimensões são substancialmente no mar, no turismo, que começa a dar sinais, temos já um collab centrado no turismo também a trabalhar, e na questão do agroalimentar e na questão das energias. Ou seja, nós estamos a surgir e as escolhas que fizemos há 10 anos começam a dar resultados agora de forma muito visível e com trabalho colaborativo muito presente no território. Aqui o salto é gigante. Eu avanço já com o que tenho aqui. Nós, em 2017, quando fizemos um mapeamento de infraestruturas, e as nossas infraestruturas não tinham quase nunca base tecnológica, há que sublinhar, estamos a falar de incubadoras ou espaços de coworking e por aí fora, nós tínhamos 15 espaços. Quando fizemos a estratégia em 2020, tínhamos 37 espaços. Atualmente, à data de hoje, eu tenho quase 70 espaços no Algarve, com uma diferença que me cobre o Algarve todo. Estamos a falar de coisas muito diferenciadas. Estamos a falar, quer do polo tecnológico, que finalmente viu a luz do dia, estamos a falar de um centro de simulação clínica que viu a luz do dia, mas estamos a falar também de pequenos espaços de incubação. Por exemplo, no Castelo de Alcotim, com 4 espaços de incubação para artistas da área, para criativos, que são a diferença no Concelho de Alcotim. Aqueles 4 são tão importantes como o polo tecnológico em Faro. E é perceber que há esta dimensão, e de acordo com o território, e daí a importância do território, percebermos que temos agora uma disseminação por todo o território e é possível inovar, criar e fazer acontecer em todo o território da região do Algarve.
Modelo de governança. Nós não somos muito no Algarve, no Adra, não fomos durante muito tempo, mas, efetivamente, tivemos uma presença muito constante, a dimensão da região e a escassez de atores, eu penso que poderá ter ajudado, mas tivemos uma presença muito forte no território, muito forte. Eu penso que não há ator no território que não saiba quem, não saiba quem somos. Porquê? Porque vendemos, e gramaram, desculpem a expressão, connosco todo o tempo, RIS3, variedade relacionada, combinem projetos, não passam a linha, ou a linha, não a linha, e tudo isto foi algo que fizemos de forma contínua e continuamos a fazer no território, e a mensagem tem passado. Os números traduzem um pouco desta animação. Fechamos o modelo de governança, ele está completo, a funcionar em pleno, e conseguimos, eu acho que esse foi o ganho e foi uma vantagem, um sinal muito positivo do trabalho que conseguimos fazer, foi que os avisos, que nós chamamos de avisos CIRA, que resultam de processos que foram gerados no contexto do Conselho de Inovação Regional, conseguimos apenas fazer 2, mas focados em situações que importam com o Algarve e que temos capacidade de responder a partir do Algarve. E esta é a diferença. Para terminar, último slide. Exemplo de 4 projetos estruturantes que montamos, eu não vou estar aqui a descrevê-los, mas muito em torno daquilo que é a inteligência da região, a sustentabilidade do turismo, a economia circular e o envelhecimento ativo. 4 áreas que abraçámos de forma muito direta. Voltando ao Pinhal de Leiria para terminar. No momento em que o país atravessava um dos picos da crise pandémica, a questão da testagem era completamente central e o país deixou de conseguir dar resposta. Não havia resposta. Não havia, inclusive, a resposta para as linhas de atendimento de saúde 24. Não havia sequer resposta para a produção das zaragatoas que todos nós, ou quase todos, tivemos a felicidade ou a infelicidade de acolher nas nossas narinas. Foi a partir do Algarve. Quem diria que a saúde do Algarve, ou a escolha da saúde do Algarve há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, quando começou com um curso de medicina, quando toda a gente questionava, foi quem respondeu nas linhas de saúde pública? Foi o Algarve, a partir do Algarve, que todo o país tinha resposta a partir desta situação. Foi uma empresa do Algarve que produziu outra coisa qualquer, começou a produzir as jaragatoas, no Algarve. Não temos tradição industrial, mas a partir daí respondemos. E a testagem que foi feita no Algarve, e em grande massa, e sobretudo também no Baixo Alentejo e até na região de Lisboa, foi a partir de profissionais que vieram do Algarve nesta vertente. Por isso, o nosso Pinhal de Leiria deu resultados, as escolhas traduzem-se mais tarde, a saúde, que foi quase criticada como uma aposta errada ao lado do Algarve, começa a dar frutos agora. Estamos muito satisfeitos por os ter feitos. É aposta continuada. Estamos a liderar a rede nacional do investimento ativo ao nível do Repensa. Foi a partir do Algarve que ela foi liderada. Aprendemos muito com o centro nesta vertente. Foi lá que fomos beber a primeira questão, a primeira versão da nossa candidatura. Estamos agora em submissão de nova candidatura para o investimento ativo, mas dar-vos conta que, efetivamente, o percurso importa e o percurso que foi feito no Algarve é um percurso que não está tudo por fazer. Temos um desafio crescido agora de 780 milhões de euros, em que damos um salto não só para a espacialização inteligente, como damos um salto também para algo que batizamos agora de diversificação inteligente, porque desses 780, 300 são para diversificar, efetivamente. Por isso, damos um salto agora para a diversificação inteligente na região do Algarve. Obrigado e o convite sempre com a Ria Formosa para nos visitarem. Obrigado. Muito obrigado, Aquiles. São 2 boas notícias do Algarve, além do processo de diversificação. Eles têm um volume financeiro sem precedentes, dedicados especificamente à questão da diversificação, isso também é uma exigência da Comissão Europeia. E agora algo que me apraz muito, e já agora aproveito também para cumprimentar o António Bob, que foi nosso chefe na Agência Nacional de Inovação, e foi com ele que nós lançámos este processo extensível a todas as NUTs 2 do país. Isto é algo inédito nas instituições nacionais. Muitas das vezes as instituições nacionais dizem que é Portugal e as ilhas. Há aqui um lapso linguístico que também reflete muito aquilo que é a nossa perspectiva da realidade, e nós fizemos um grande esforço para podermos, de facto, começar a colaborar, quer com a Madeira, quer com os Açores, e sermos parceiros efetivos, porque todo o desafio não é um desafio de competição interna, é um desafio de competição externa. O nosso adversário está lá fora, não está cá dentro. E, portanto, com um grande prazer meu e de todas as pessoas que trabalham comigo, Sara Relvas, e depois passaremos aos Açores. Muito obrigado. Este foi o seu encontro aqui. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Sara Relvas. Sou a responsável pela recente criada Unidade de Missão para a Estratégia Inteligente. Deixe-me só ver se eu consigo. Muito bem.
Portanto, queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Acho que a Madeira e os Açores, não falando em nome dos Açores, mas principalmente para a Madeira, temos muito a aprender em trabalhar convosco e aprender convosco. Vou passar a apresentar, sem querer ser muito maçadora, a Estratégia Regional de Especialização Inteligente da Região Autónoma da Madeira. Ela encontra-se já publicada numa resolução do Conselho de Governo deste ano, de 13 de janeiro, e resultou de um trabalho conjunto que foi feito com pessoas da Madeira, mas também com a colaboração do professor Mário Rui e de toda a sua equipa. Esse trabalho resultou de uma análise quer do contexto económico da região, bem como de uma avaliação pormenorizada do que eram as áreas temáticas que tinham sido definidas para a EREI 1420. Este documento consolida não só os desafios para o Sistema Regional de Inovação, também os novos domínios e um novo modelo de governação, monitorização e avaliação. Ai, desculpe, não estou a conseguir projetar ali. Desculpem. Deixe-me só ver. Não estou a conseguir. Será que me poderia? Eu acho que é aqui, não é? É no pequenino, sim, sim. Ok. Desculpem. Desculpem. O Algarve tem desenvolvido competências tecnológicas também. Sendo assim, o contexto económico da região, nesta altura, resume-se de um nível de desenvolvimento intermédio baixo no contexto europeu, tem custos elevados associados ao seu cariz insular e ultraperiférico, tem uma pequena dimensão do mercado doméstico e tem um grande domínio do setor do turismo. Tudo somado leva a que a EREI da Madeira para 21-27 seja definido num grande contexto de desafio global, quer para a região como também para Portugal, visando um crescimento económico e de convergência a nível europeu. Tomando como indicador habitual o esforço tecnológico próprio, o peso da despesa total de ID no PIB, a região da Madeira apresenta um valor ainda baixo, 0,44 em 2019. Em 2019, o valor referido neste indicador é um dos mais baixos, aliás, o mais baixo das 7 regiões que estão aqui presentes. No entanto, quando nos propusemos em 14-20, tínhamos uma ambição de atingir 1,2, o qual, com todo o contexto económico que se verificou desde então, foi muito ambicioso. No entanto, constatamos que existia uma evolução positiva e que achamos que este é o caminho certo entre 2013 e 2019, com um aumento de mais de 10 pontos percentuais deste indicador. Nesta altura houve um investimento de mais de 10 milhões em ID, o que resultou, não necessariamente, mas também com um contributo deste aumento do PIB e, portanto, estamos certos que o caminho é por aqui. Em termos de setor de execução, a Madeira tem um padrão muito específico e ainda ontem, quando foi apresentado o relatório aqui pela ANI, verificámos que a Madeira, ao contrário de todas as regiões de Portugal, é a única em que o peso do Estado é maior do que nas outras regiões. Na maior parte delas, aliás, o valor era 57%, já se prende com investimento feito pelas empresas. Na região autónoma da Madeira temos um padrão muito distinto. Portanto, os desafios que nos ocorrem para este novo período de programação é uma especialização inteligente, nomeadamente a partir da procura qualificada gerada pelo turismo e pelo investimento público, a continuação na sequência do plano de investigação e desenvolvimento tecnológico 14-20 do esforço público programado e uma consolidação deste próprio sistema, o reforço do papel da Arditi, que é uma agência já com referências, com reconhecimento, aliás, na área tecnológica multidomínios, o reforço das infraestruturas científicas, procurando ganhar massa crítica nos domínios temáticos da EREI, o empreendedorismo em atividades emergentes e alavancar o ID empresarial e a ID colaborativa. Tendo por base a experiência passada e a avaliação que foi feita da EREI 14-20, respeitando a lógica de especialização inteligente a todos os critérios de primeiro nível, agregando as dimensões e
acrescentando um critério que nós achamos fundamental, que é a articulação da EREI com a ENEI, obtivemos então os 6 domínios estratégicos. Temos aqui o paralelismo do que eram os setores e os domínios em 14-20 e o que nos propomos em 21-27. Portanto, o domínio do turismo e dos recursos de tecnologias do mar permanecem como domínios de especialização indiscutíveis, pelas próprias razões que já haviam sido enunciadas. O domínio das tecnologias digitais e economia 4.0 abrange também o desenvolvimento e a produção de tecnologias digitais, que é num espectro mais alargado. O domínio da economia circular, transição energética, ação climática e biodiversidade também se encontram ali referenciadas. O domínio da agricultura e alimentação e bioeconomia, o que engloba também o domínio anterior da agricultura agroalimentar, e a aposta no domínio da saúde e do bem-estar, baseada em investimentos públicos e privados que foram feitos na vigência da EREI 14-20 e os, entretanto, previstos, nomeadamente a construção de um novo hospital e a entrada em funcionamento de mais uma unidade privada de cuidados de saúde. E ainda a grande aposta da instalação do curso integral de medicina na Madeira, o que gerará massa crítica na região. O curso, neste momento, só tem os 3 primeiros anos, mas temos a ambição de passar a ter os 6. Portanto, o documento consagrou, então, um novo modelo de governação. Esse modelo, para a concretização da estratégia de especialização inteligente, deve ser assegurado por uma estrutura de governação assente em princípios base que garantam o envolvimento e a participação dos vários agentes com base no modelo da quádrupla hélice e visa evitar a multiplicidade de órgãos e, portanto, foi através de um decreto regulamentar regional deste ano também que foi consagrado o novo modelo de governação da EREI para vigorar no período 21-27 e que tem os seguintes órgãos: o Conselho Regional de Inovação, a Comissão Executiva, um Conselho Consultivo e as plataformas regionais de especialização. O Conselho Regional de Inovação é uma entidade que é a coordenadora na região autónoma da Madeira da EREI, é presidida atualmente pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do seu secretário, e visa assegurar a gestão eficaz para assegurar a gestão eficaz da EREI, o Conselho Regional de Inovação passa a ter uma equipa, esta unidade de missão, que terá a função da gestão corrente e a monitorização e implementação da EREI. Neste modelo de governação há um aspecto que para nós é fundamental e que nunca foi implementado, que é o das plataformas regionais de especialização inteligente. Temos a intenção de operacionalizá-las, uma por cada domínio, e dinamizá-las em permanência. Vou passar à frente o próprio modelo de governação, porque é um modelo que algumas outras CCDRs também têm. E, em conclusão, gostava de vos deixar a nota que o novo modelo aprovado pretende manter e alavancar a estratégia anterior e concretizar a relevância da operacionalidade das plataformas regionais, uma por cada domínio, com mais formalismo na sua constituição e funcionamento, e bem assim ter instrumentos de apoio financeiro ao seu funcionamento, reforçando por isso a participação das empresas. A região acredita que o futuro será baseado na educação, na ciência, no acesso à cultura, investigação e tecnologia, onde os investimentos realizados nos últimos anos já são o reflexo desta política. O principal objetivo é continuarmos a desenvolver, assumindo a Madeira como uma região inovadora em diversos setores, estando disponíveis para trabalhar em rede. Muito obrigada a todos e espero não ter sido muito maçadora. Muito obrigado, Sara. Por último, Fábio, por favor. Não há o warm-up da ANI para os Açores? Peço desculpa. Não houve. Muito obrigado a todos. O meu nome é Fábio Vieira, estou recentemente a coordenar a equipa de gestão da RIS3. Eu trouxe só 3 slides, nem vou olhar para eles, porque acho que mais do que vos falar da RIS3 Açores, porque vocês vão ao Google, pesquisam um bocadinho, ficam a saber as áreas. Acho que o mais importante aqui é percebermos porque uma RIS3, porque uma RIS3 nos Açores
e qual é a importância desse instrumento de política pública para nós. A questão da especialização inteligente é muito relevante numa região como os Açores. Somos um arquipélago pequeno, dividido em 9 ilhas, no meio do Atlântico, e, portanto, a especialização inteligente tem um sentido e uma força muito superior num arquipélago como os Açores. Nós não podemos ser naturalmente bons em tudo. Somos 250.000 de habitantes separados por 9 ilhas, em que metade da população está só numa ilha. Portanto, aqui assume um papel preponderante a questão da especialização inteligente. Mais do que isso, eu nos últimos 2 anos, eu tive 3 tutelas e 3 responsáveis na minha área. O que é que se manteve inalterado neste período? A RIS3. Portanto, os instrumentos de política pública são o único que garante que num processo que tem constante mudança, alteração de atores políticos, de novas visões sobre inovação, de umas ideias mais para um lado ou mais para o outro, o que é que se mantém comum a isto tudo é, efetivamente, um instrumento de política pública. As instituições que são fortes e que têm bons instrumentos de política pública são as únicas que conseguem resistir a toda esta incerteza e esta volatilidade que vamos passando. Nos Açores nós temos 3 áreas que certamente farão sentido para todos vós, se conhecerem os Açores, minimamente aquilo que é o nosso perfil de especialização, o nosso território, o turismo, pescas e mar, e a agricultura, a pecuária e a agroindústria. O que é que nós, isto está desde julho de 2014 que estamos a trabalhar nessas áreas com muito afinco. E deixem que vos diga que nós achamos que a sociedade açoriana, e sobretudo os cientistas, porque têm sido mais os investigadores a trabalhar com a questão da RIS3, ainda não entendeu verdadeiramente o que é a RIS3, ou não percebeu o potencial que tem entre mãos. Isto, no fim do dia, acaba por ser onde é que está o dinheiro. A questão dos alinhamentos, dos projetos, e, portanto, o dinheiro agora está no turismo. Eu faço paleologia, mas eu agora vou fazer paleologia ligada ao turismo porque o dinheiro está lá. E não pode ser isso. Não pode ser com essa ideia de follow the money. Aqui, às vezes parecemos todos, e as regiões do país imagino que também sintam todas um pouco isso, parece ser um bocado no campeonato de inovação, parece ser um campeonato dos distritais. A bola vai para um lado e vai toda a gente atrás da bola. A bola vai para o outro e vamos todos atrás de onde o dinheiro está e da maneira que está. É preciso que haja essa especialização inteligente. E especializar-nos de forma inteligente é olhar um bocadinho mais além, é olhar um bocadinho para o futuro. Há bocado estávamos a falar que não é só imediato. Eu acabei de receber agora uma mensagem a dizer que o Space Rider que é o primeiro veículo reutilizável da ESA, que vai ser mandado para o espaço, vai aterrar em 2023 em Santa Maria. A área do espaço, que vai entrar agora na nossa RIS3, e que não há massa crítica objetivamente no espaço nos Açores, é claramente uma área de futuro. Esse Pinhal de Leiria também vai andando nos Açores, noutras áreas, mas claramente vem aí o potencial, vem a oportunidade, pode nunca vir a ser verdadeiramente uma área de topo primordial, de grande desenvolvimento económico, mas está lá, está referenciado, o potencial existe claramente. E é por isso que nós, agora nesse processo de revisão, que já devia estar concluído em outubro do ano passado, mas que os políticos, porque fazem parte desse processo de descoberta empreendedora, acharam que queriam mais uma revisão. Aproveito para vos dizer que já ontem, numa outra conferência com o Joint Research Center, que já vou falar rapidamente, o nome de processo de descoberta empreendedora já mudou desde ontem. Agora chama-se processo de descoberta aberta. Portanto, nos próximos meses vamos ouvir falar de um outro termo. Mas com base nesse processo de descoberta empreendedora, então identificámos as 3 áreas que já tínhamos, acrescentámos a área do espaço e da ciência dos dados e também agora a área da saúde e bem-estar, que foi um pedido específico do Conselho de Governo dos Açores. Estamos a trabalhar em contrarrelógio para ter essa área integrada e a equipa de gestão já se comprometeu com muita dificuldade em entregar o documento final para ser aprovado e publicado em Jornal Oficial até meados de junho. E estamos mesmo neste momento a trabalhar em contrarrelógio com os meus colegas, que muitos de vós já conhecem. Mas é preciso irmos para além disso, porque a estratégia de especialização inteligente não é um fim em si mesma. Nós somos uma das regiões do país, juntamente com os colegas do Alentejo como região única e do Norte como em parceria, a integrar as novas Partnerships for Regional Innovation, que é um projeto piloto do Comitê das Regiões e do Joint Research Center
e que queremos efetivamente dar corpo a essa mudança da especialização inteligente. Já não pode ser só uma estratégia, não pode ser só uma direção, tem que ser efetivamente coisas concretas. Estamos a trabalhar com base nessas premissas, também das lições aprendidas no Horizonte Europa e no Horizonte 2020, para implementar novos instrumentos de financiamento, novas políticas públicas. Estamos a preparar na região autónoma dos Açores o lançamento, que ainda não sabemos exatamente o que é, mas certamente alinhado com a RIS3, de missões regionais, de identificar grandes desafios societais, mobilizar atores, mobilizar o sistema científico e tecnológico dos Açores, empresários, empreendedores, políticos, usar as novas possibilidades que o objetivo específico 1.4 do Programa Operacional nos vai trazer, pôr todos à mesma mesa e, a partir daí, alimentar avisos e alimentar iniciativas no objetivo específico 1.1 para haver financiamento e sinergias em toda esta gente. E é por isso que vos deixo então aqui essa parte dos Açores. Se tiverem alguma pergunta, tenho muito gosto e agradeço aos meus colegas de outras regiões também aquilo que partilharam comigo e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Eu não fiz o warm-up, coisa que me penitencio desde já, mas faço o wrap-up com base nos Açores. Há uma nota muito importante de todo este processo, e os Açores são um excelente exemplo disto. Quando nós olhamos para a realidade dos Açores, percebemos que nós não temos outra solução se não nos articularmos, se não colaborarmos. Portugal é um país relativamente de pequena dimensão e cujos sistemas de inovação têm que estar articulados com os países europeus. Mas temos também que perceber que internamente temos muito a melhorar nesta articulação. Há uma nota também muito importante relativamente a isto. Nós vemos-nos muitas vezes como um país pequeno. Isso não é real. Nós somos um país de média dimensão populacional dentro da escala europeia e somos o maior país europeu se considerarmos a área marítima. Se considerarmos a área terrestre e a área marítima, somos o maior país europeu. E é com esta ambição, com esta audácia, com este posicionamento agressivo que nós temos que nos posicionar. O objetivo das estratégias de especialização inteligente é, sobretudo, criar mais um guião orientador daquilo que tem que ser o processo de transformação de Portugal e das suas regiões. Um processo de transformação competitiva, um processo alicerçado na forma como nós nos organizamos, na forma como nós produzimos, na forma como nós vendemos. E, sobretudo, na forma como nós nos posicionamos internacionalmente. Nós, há 500 anos, eu comecei a minha intervenção com isso, há 500 anos, um país aparentemente tão pequeno e tão limitado conseguiu ser o rei do mundo e podermos voltar a ter um papel muito importante no contexto internacional. Para isso, passa sobretudo por nós sermos capazes de nos articular, um grande esforço que estamos tentado fazer institucionalmente, de partilharmos todos juntos as nossas experiências, a nossa aprendizagem e sermos capazes de construir coletivamente uma estratégia, um rumo ambicioso que mobilize os atores e que, sobretudo, nos ponha num caminho de crescimento, emprego e qualidade de vida. Dizia o Carlos, e muito bem, do Alentejo, o PIB per capita não é tudo. Nós temos um país extraordinário, fantástico. Um país com o potencial de permitir aos seus habitantes e a todos os que cá vêm terem uma qualidade de vida sem precedentes. Um país com características geográficas que nos afastam de tudo o que são conflitos internacionais. E que, por muito que nós queiramos ignorar, o facto é que hoje estar na Polónia ou na Hungria é muito mais desconfortável do que estar em Portugal. Temos todas estas características, estamos destinados à grandeza, ao sucesso, e de alguma forma ainda não o conseguimos atingir, mas estamos a caminho. Esse é o grande desafio, o grande mote que deixamos a todos vocês. Nos ajudarem a construir um país mais capaz, mais sólido, mais forte e, sobretudo, alicerçado em algo que nós temos muita dificuldade, mas temos que combater. A capacidade de nos juntarmos todos e derramarmos todos na mesma direção. Eu agradeço a todos a vossa participação. Nós vamos passar a componente de debate, nós já ultrapassámos o tempo que tínhamos. Já estou a ser pressionado há alguns minutos lá fora pelos nossos colegas. Esta sessão continuará com a Agência Nacional de Inovação, dedicada a outra temática. Agradeço a vossa participação no Ciência. Muito obrigado pela vossa participação mais uma vez. Vemos-nos na próxima vez.